Bem-vindos aqui a mais uma live. Hoje, por acaso, até é segunda. Eu tive uma na hora de almoço. Vou pôr aqui, ok. Hoje já tive uma live com as contas em dia e hoje, para acabar o dia em beleza, temos aqui os grandes fundadores do projeto Moneyflix, Francisco e Daniel. Obrigado por terem aceito aqui o convite para esta conversa. Vamos falar sobre muita coisa, sobre investimentos, sobre bater o mercado, sobre cashback, sobre renda extra. Mas antes de mais, e eu gostaria já de aproveitar esta oportunidade para vos dar os parabéns pelo vosso projeto. Eu estive no vosso evento no dia 8 de março e foi incrível ver tantas surpresas e momentos One More Thing. Quem assistiu sabe do que eu estou a falar. E deixar-vos esses parabéns pelo projeto incrível que vocês estão a criar. Obrigado, Obrigado, André. Nós dizemos isto muitas vezes e a brincar, meio a brincar, meio a sério, mas nós não sabemos bem o que estamos a fazer. Nós não somos propriamente, nós não somos influencers, não somos youtubers, não somos nada. Nós somos duas pessoas que acabaram, pronto, para fazermos um podcast para deixar de legado para os nossos filhos, acabamos por, enfim, para as pessoas gostarem e pronto, e estamos a tentar acompanhar aquilo que tem sido esta jornada incrível, da qual tu também fazes parte, porque tu estiveste nos 2 eventos que nós fizemos, e temos aqui, depois já se calhar vamos falar um bocadinho sobre isso, não é? Temos assim uma parceria boa para as duas comunidades, portanto acho que vai ser incrível, acho que é uma jornada que está só no começo. É isso mesmo, eu acredito mesmo. Eu farto-me de dizer isto às pessoas com quem tenho este tipo de parcerias. E nós, se juntarmos o valor de projetos diferentes, mas que se cumulam e que acrescentam valor uns aos outros, acho que toda a gente tira partido disso e crescemos todos de forma muito mais sustentável, o que é incrível. E é como eu tenho dito, é brutal ter parceiros como vocês e ver o vosso crescimento, porque eu por acaso tive o prazer de ter sido um dos primeiros convidados para o vosso podcast. E é incrível ver o vosso crescimento. Não sei se te recordas, André, porque correu super mal. Nós ainda somos medíocres a fazer isto. Mas já somos muito mais profissionais. Já estamos já temos os microfones melhores, ainda estamos em nossas casas, mas já estamos um bocadinho melhores. Pronto, mas não sei se te recordas que tu vieste gravar connosco ao Porto e nós correu super mal. O som ficou com a gravação ficou com um ruído estranho tivemos que gravar outra vez, depois assim como estamos a gravar agora. Pronto, mas tem sido nós agora olhamos para trás e tudo tem super piada, depois na altura é que as coisas acontecem, é que fica sempre um bocadinho o sabor amargo na boca, mas depois nós damos sempre a volta por cima. É mesmo, tipo, eu fui ao Porto de propósito de gravar convosco e vocês uns dias ou umas semanas depois dizem-me: André, vamos ter de regravar. Pois foi. Mas olha, sabes que, só para não te sentires sozinho, isso aconteceu contigo e aconteceu com o Tim Vieira. Nós quando gravamos o episódio, a sério, quando gravamos o episódio com o Tim Vieira, coitado, foi péssimo para conciliar agendas, lá conseguimos, e depois, a meio da sessão, houve aqui um aviso qualquer que me deu, mas eu ignorei. Quando fomos a ver o que estava, metade não tinha sido gravado, portanto tivemos que perder a vergonha, ligar-lhe, olha, vais ter que gravar outra vez. Pronto, e a gravar outra vez não, até gravamos só metade e depois se vocês virem o episódio em vídeo, percebem que metade está gravado num sítio e metade está gravado no outro. Eu vou dizer aqui, vou perder a vergonha toda e vou admitir, a minha segunda parte do episódio foi gravada dentro do meu carro, à porta do meu local de trabalho. Pronto. Não vou dizer onde trabalho. Conseguimos conciliar agendas. Portanto, olha, faz parte. São aqueles percalços do percurso que fazem, que dão sabor à coisa. É isso mesmo. Olha, e eu tinha aqui, isto também porque esta live vem no segmento também das lives de aquecimento para uma aula que eu vou dar dia 25, já tem aí também na mensagem fixada no YouTube, em que vos vou ensinar como é que vocês podem acelerar a vossa jornada rumo à liberdade financeira com o cashback, ok? Atenção, deixar aqui a nota que esta aula não tem nada a ver sobre explicar-vos o que é um investimento, o que é uma ação, o que é um ETF. Não é nada disto, ok? Esta não é a minha área de especialidade. A minha área de especialidade é cashback e as melhores oportunidades relativas a este tema, ok? E vou-vos falar sobre
as melhores oportunidades e os cartões e sites de cashback que qualquer pessoa deveria utilizar no seu dia a dia. Apenas isto, e depois vou-vos deixar um desafio, que é o desafio que eu já aplico a título pessoal e a minha comunidade também, para investirem esse valor e dessa forma aliarem o efeito dos juros compostos dos investimentos, ok? Com o efeito da renda extra. E vão ver o impacto que isto tem. Por isso, a minha sugestão para esta live, e vocês, para quem não sabe, gostam de bater o mercado, a minha sugestão aqui era termos uma conversa à volta de batermos o mercado e ainda conseguirmos aumentar o nosso rendimento disponível para aumentarmos mais, ou seja, ter aqui um efeito duplo. Epá, e com Queres isto, um efeito composto, queres um juro composto, não é? o efeito composto do juro composto. Isso. Quem é que não gosta de bater o mercado, não é? A questão é que é muito difícil, porque o mercado é extremamente eficiente, senão seria fácil. Portanto, em primeiro lugar, se calhar convém explicarmos o que é um mercado. As pessoas ouvem isto bater o mercado e se calhar convém fazermos o que é mercado. Nós chamamos mercado ao retorno do SP500. De forma simples é isto, ou seja, o SP500 é um índice que foi criado e que junta as 500 maiores empresas americanas e o retorno médio dessas 500 empresas, o retorno médio anual é o que nós chamamos do valor do mercado. Portanto, se o SP500 subiu no ano passado 24%, o retorno do mercado foi 24%. Pronto. O objetivo dos investidores, embora 24% ou o retorno anualizado de 10%, que é o que tem o SP500, é incrível, mas tentar bater isto é sempre melhor, não é? Só mesmo problema... quem investe no ETF Moneyflix. Eu sabia que tu ias dizer isso. Pronto, a questão é que bater o mercado, em teoria, também acarreta mais risco, porque estamos a falar de empresas, 500 empresas grandes, maduras, umas têm anos, num ano são muito positivas, outras são muito negativas, mas o balanço delas é, regra geral, positivo. E se calhar também deixar aqui uma nota antes de deixar o Daniel falar, que estou a ficar cansado, que o facto de se dizer que o SP500 tem um retorno de 10% ao ano, não quer dizer que ele suba todos os anos. Há anos que são negativos. E quem está a investir pode começar, ou ter nos primeiros anos de investimento, um ano negativo. E negativo de 10%, 20%, 30% ou mais. Portanto, isto é... Aliás, para quem começou a investir agora, se calhar já começa a pensar sim. é mesmo isto. Quem começou a investir há meio ano, neste momento está aflito, mas não tem que estar. Isto é um mercado a respirar, isto é perfeitamente normal. Daqui a 10 anos, esta descida nem se vai ver no gráfico. O que é importante nós fazemos é nós fazemos o zoom out, afastar-nos e vemos o gráfico do SP500 e nós vamos perceber que há quedas frequentes por todos os motivos que vocês possam imaginar, guerras, pandemias, guerras comerciais, pronto. Mas Trump. se nós fizermos o zoom out, essas quedas representam oportunidades de compra. No fundo é isso, porque o mercado sobe sempre para cima e para a direita. Tem sido relevante. Sim, sem dúvida. Aqui a questão de bater o mercado ou não, muitas das vezes a resposta até acaba por estar escondida. Porquê? O mercado, no fundo, é como o Francisco dizia, é a seleção natural do capitalismo. As empresas que vingam e que crescem o suficiente vão ascendendo, não é? Entram primeiro no mercado, entram no índice e depois vão subindo até ao topo. Foi assim que a Apple entrou, não é? E se tornou a maior empresa do mundo. Já não sei bem se é a Apple, se é a Nvidia, se é a Microsoft, vai variando quase todos os dias, mas é a Apple, se não estou em erro. E estas empresas vão ascendendo porque vão aumentando a sua capitalização, não é? As ações vão ficando cada vez mais ricas e elas vão ascendendo até ao topo do índice. As empresas que vão desvalorizando, o índice vai injetá-las. Elas vão sair do índice e vão entrar as outras que não estavam no índice e que subiram de capitalização. Portanto, isto no fundo é uma seleção natural, não é? Porque é que é tão difícil bater o mercado? Porque ele escolhe as melhores, melhor do que quase toda a gente, no fundo, não é? Se quisermos falar daquele que é considerado por muitos o maior investidor de sempre, provavelmente o Warren Buffett e o Charlie Munger, que faleceu recentemente. O Warren Buffett tem, em várias décadas, um retorno que ronda, o Berkshire, que ronda aos 20%. Portanto, é superior ao mercado. Mas, à medida que esta tendência segue para o infinito,
e ele vai diminuindo a probabilidade de bater o mercado. E se nós formos ver, a maioria de todos os outros grandes nomes da história que bateram o mercado investiram por períodos muito curtos. Certo. Não é? Portanto, eles sabem que e eles encerram os seus fundos naturalmente, portanto eles sabem que a probabilidade de continuarem a Sim. fazê-lo é muito curta. E depois há aqueles investidores que no fundo são os verdadeiros gambuzinos, não é? Estou a falar, por exemplo, do Michael Burry. Sim. Não estou a falar dele porque ele também é médico e não pode fazer recomendação financeira, mas nos Estados Unidos fez o seu próprio fundo Sim. portanto, estamos a falar de um indivíduo que é um perito em investir em bolhas especulativas e investe quase sempre contra o mercado. E se nós formos ver os grandes períodos da história em que houve crash, em que houve crises económicas que afetaram também o mercado da ação, ou vice-versa, ele tem sempre retornos brutalmente elevados. E depois, Sim. noutros períodos, vai tendo retornos relativamente bons. Abre e encerra o seu fundo, e foi isso que ele fez. Ele encerrou o seu fundo, reabriu o seu fundo, e agora ele continua em atividade e vai investindo em áreas que às vezes nós, por exemplo, ele investe em prisões, portanto, em empresas em cujos seus ativos são prisões nos Estados Unidos. É possível que já tenha vendido, não me recordo de cor da última reciclagem da Scion, mas habitualmente é preciso investir durante períodos muito curtos para bater com alguma consistência ao mercado. Mas depois, a parte que nos atrai mais, eh, a nós particularmente, há muitos estilos de investimento, não é? Há pessoas que gostam de investir em criptoativos, há pessoas que gostam de investir em empresas growth, não é? De crescimento, que foi no fundo aquilo que acabou por vingar mais na última década. E há pessoas É o mais sexy, não é? É descobrir a claro, próxima Amazon, ou a próxima Monster, ou a próxima Apple, mas claro, também é substancialmente é mais risco. difícil, claro, é mais arriscado, claro que sim. Mas a nossa parte, particularmente da nossa, nós não somos completamente fiéis a isso. Vamos tendo as nossas exceções. Acaba por ser uma cultura de investimento em empresas que nos vão pagando um dividendo crescente ao longo dos anos, que acaba por estar um pouco silenciado pelos números, não é? Mas que no fundo nos vão permitir ao longo dos anos ir construindo o nosso salário, a nossa renda, de um leque de empresas que depois de nós já não estarmos cá vai continuar a pagar essa renda aos nossos filhos e às gerações seguintes, não é? Porque acaba por ser o nosso grande aliciante. Na alocação de vida, não é? Isto vai depender, se eu tiver 20 anos e for um investidor numa fase muito inicial, eu vou incidir sobre um determinado tipo de ativo, ter uma alocação mais preferencial para um ativo de risco relativamente superior, e depois ao longo dos anos vamos transferindo esta alocação. Neste momento, eu sou um pouco mais velho que o Francisco, é natural que eu tenha uma percentagem, uma alocação maior de empresas que pagam dividendos no meu portfólio do que o Francisco, não é? Portanto, ainda, mas a diferença não é muito grande, não é? Portanto, nós temos uma filosofia de investimento muito semelhante. Mas o que eu quero dizer é que quanto mais velho eu vou ficando, é natural que eu comece a alocar mais em empresas que me vão pagando o meu salário, no fundo, né? Que é para quando eu me reformar, e o reformar aqui pode ser só metafísico, não é? E quando eu me reformar, tenho o meu salário, tenho o meu vencimento, e quero que o meu vencimento seja resistente a grandes crises económicas e à próxima grande crise financeira. Eh, eh, Portanto, é habitual nós falarmos de empresas que mantiveram ou aumentaram o seu dividendo durante as grandes crises, 2008, a crise da pandemia mais recente. Portanto, acabamos por conseguir descobrir aqui uma série de ativos muito, muito saudáveis. Daniel, mas boa. Obrigado por esta explicação, Daniel e Francisco, relativamente ao que é bater o mercado. Mas vocês acham que para quem está a começar, acham que deveria ir já para ações individuais, deveria começar primeiro por ETFs, para primeiro começar a perceber o funcionamento do mercado, sendo certo que é o que eu digo sempre. Numa primeira fase, qualquer pessoa deveria investir primeiro no seu conhecimento Sem dúvida, antes sim. de fazer qualquer investimento no mercado financeiro propriamente Sem dito. dúvida. Sim. Mas mesmo que tu faças esse investimento em conhecimento, eu acho que é muito difícil para um investidor comum
Sim. Sabes que eu acompanhar acho. o mercado e tentar bater o mercado de forma razoável. Qual é que seria, dada a vossa experiência em investimento em ações individuais, vocês até já montaram o vosso próprio ETF Moneyflix. Atenção, malta, quando dizemos ETF Moneyflix, por enquanto ainda não podem investir diretamente neste ETF, mas já podem ter, no futuro vão poder ter acesso a este ETF. O Francisco e o Daniel também podem explicar melhor em que consiste este ETF. Mas, ou seja, para o investidor comum é muito difícil fazer este tipo de investimento. Até que ponto é que não seria melhor investir num ETF? Ok. Primeiro, a resposta rápida é melhor investir no ETF. Mas antes de ir à resposta rápida, acho que é importante as pessoas que estão a começar. Primeiro, quem está a começar a investir, sobretudo a investir em ações, já compreendeu que não é com o dinheiro parado no banco que vai garantir a sua reforma e hoje em dia nós sabemos e é público que o dinheiro que o Estado tem para pagar a segurança social não chega e, portanto, o último estudo que eu vi, quando eu me reformar, o que vou receber é menos de 47% do meu último vencimento líquido. Portanto, é preciso que as pessoas tenham noção de que não é o Estado que as vai salvar da reforma, não é? E depois não os vai valer nada chegarem à altura e dizer, mas eu achava que... Não, portanto, é importante que percebam que têm que, de facto, preparar a reforma, porque senão vão viver com rendimentos miseráveis e não vão ter dinheiro para comer. Esta é que é a realidade. Quem começa a investir em ações tem que ter, primeiro, dois grandes alicerces. Primeiro, tem que investir no seu conhecimento, e aqui não é preciso começar a ler literatura muito pesada, mas olha, começar a ouvir podcasts como os nossos, ou estar na tua comunidade e ir absorvendo o conhecimento de pessoas que são credíveis e que, como nós, fazemos isto sem nenhum tipo de contrapartida, e depois a literatura recomendada que há. Por acaso, agora estou a pensar nisto, podemos recomendar um livro, não é? Podemos. A Moneyflix publicou um livro que já está disponível em todo o lado. Foi publicado no nosso evento, portanto foi anunciado no nosso evento, já está em todas as livrarias. Mas na verdade esse é o primeiro grande alicerce, é investir no conhecimento. O segundo é, toda a gente perde dinheiro a investir, ponto. Nós ainda no evento falamos, o Daniel tinha uma empresa que faliu, estava no portfólio dele e faliu. A questão aqui não é se nós estamos tão agarrados à nossa mentalidade, à nossa filosofia dos portugueses, é tão jogar pelo seguro, que depois perdemos tudo. Eu não tenho problemas nenhuns em que uma empresa que eu tenho no meu portfólio vá à falência. Isso não é relevante. O que é relevante é o bolo total é muito positivo ou não? Porque se eu tiver uma empresa que vá à falência e eu ficar sem esse dinheiro, mas o resto crescer 50%, eu estou Claro. perfeitamente feliz. Portanto, a questão aqui é as pessoas perceberem, ok, uma parte do dinheiro que eu vou investir, vou perdê-lo. Mas a questão não é essa, a questão é, eu vou diversificar os meus investimentos de forma a que o bolo total vá sempre subindo. E agora vem a pergunta mas como é que eu faço essa diversificação? E aí é que entra a questão eu já tenho conhecimento suficiente para analisar as minhas próprias empresas ou não? Se não tenho, então um ETF é perfeitamente seguro. E aí entramos, por exemplo, com os ETFs mais conhecidos, que são os que seguem o SP500, que tem um crescimento de 10% ao ano. Portanto, é difícil dar errado, desde que há este instrumento financeiro e o mercado capitalista, que isto funciona. Portanto, é de prever que vai acontecer. Francisco, desculpa interromper-te. Força. Até há um estudo, ou mais do que um estudo, que indica que se tu investires num ETF que replica o SP500 por mais de 19 ou 20 anos, a probabilidade de perderes dinheiro é de 0%, Zero. muito Sim. próximo de zero. Sim. Pronto, Por nós isso- sabemos que resultados passados não são garantias de resultados futuros, mas nós já passamos por guerras mundiais, muitas pandemias, não só foi, nós conhecemos a pandemia do Covid, mas houve outras antes, guerras comerciais, quer dizer, nós já passamos por tudo e o mercado recuperou sempre, portanto é muito difícil nós acharmos que vai haver, a não ser que haja um apocalipse zombie, e se houver eu não vou estar preocupado com o mercado de ações, seguramente, não é? Portanto, a primeira questão é essa, é ter calma e começar por um ativo que seja o mais seguro possível, tá bem? Obviamente nós temos que dizer que os ETFs também têm risco, mas pensem assim, qual é a probabilidade de 500 empresas, as 500 maiores empresas americanas irem à falência todas ao mesmo tempo? É zero, não é? Tendo em conta que o índice todos os anos vai sofrendo atualizações, as piores vão saindo e as melhores vão entrando, portanto é virtualmente impossível isto correr mal. Vai haver anos negativos e vai haver anos positivos, e o que a história nos diz é que a maioria dos anos são positivos, com retornos de 10%, portanto
que dá Esse é um bom ponto, Francisco. Desculpa uma vez, Força, força. mas tu vais tocando aqui ao longo da tua explicação em bons pontos. Eu acho que é bom salientar esses pontos, porque lá, mais uma vez, não sabemos a audiência que temos aqui hoje. E esse é um bom ponto nem todos os anos o ETF vai gerar um retorno de 10%, porque as pessoas, Certo. quando ouvem um retorno médio anualizado de 10%, pensam que É todos os garantido. anos vão ter mais de 10% na conta, quando não é isto que acontece. Queres Certo. explicar isto, Francisco? Sim, claro. Portanto, o que nós chamamos é que a média é 10%. Há anos em que sobe 20, há anos em que desce 10, há anos em que sobe 50, há anos em que desce 30. Portanto, nós podemos, este ano, por exemplo, o SP500 está a perder. Portanto, o mercado está negativo, o retorno é negativo, o que significa que se nós começamos a investir dia 1 de janeiro, estamos a perder dinheiro. E pode dar-se o caso de nós encerrarmos 2025 em que o nosso portfólio perdeu, por exemplo, 10%. O que a história nos diz é que isto foi um ano de exceção. A regra é que os anos sejam positivos. Portanto, o que nós vamos fazer é, não há problema nenhum, nós continuamos a investir, porque a probabilidade dos próximos anos serem positivos é muitíssimo boa. É o que a história nos diz. Pronto. E há uma segunda coisa muito interessante e que as pessoas esquecem quando analisam os retornos, que é, quando nós temos um conjunto de ativos que nos pagam dividendos, como é o caso, por exemplo, dos ETFs do SP500, em que os dividendos que nos pagam são relativamente baixos, anda à volta de 1,2%, mas pagam, efetivamente, o retorno que nós temos dos índices, a esse retorno temos que somar o valor que recebemos em dividendos. Um exemplo prático para as pessoas perceberem lá em casa. Se nós temos um ETF que compramos e tivemos 10% de retorno e esse ETF dá-nos 5% de dividendo, o nosso retorno final não é 10, é os 10 mais os 5% de dividendo. Portanto, nós recebemos no facto 15. Portanto, até pode dar-se o caso, e nós vimos isso no evento, até com um exemplo que demos, de termos um ETF que esteja a perder, que esteja, portanto, com um retorno negativo, mas que somando o que se recebe em dividendos, o retorno até seja positivo. E, portanto, temos que aprender a fazer este raciocínio, ou seja, o que nos interessa é sempre o bolo, da mesma forma que nós não podemos olhar para ações individuais e estar muito preocupado com uma vai descer e temos que olhar para o bolo do nosso portfólio todo, da mesma forma temos que no bolo incluir o rendimento que vem da valorização ou desvalorização das ações e o que recebemos em dividendos. Posso só acrescentar um terceiro elemento que acho que é fundamental e que na maior parte das vezes nós até desconsideramos nessas contas todas, mas que acaba por estar escondido. Muitas das coisas boas estão escondidas. Não estão muito escondidas, mas estão relativamente escondidas. Quando o Francisco diz, e muito bem, que o ETF, o nosso ativo, seja ele qual for, não é? Portanto, nós podemos ou indexar ou não indexar. Indexar, portanto, escolher um ETF, uma cesta de empresas ou de ações, é sempre mais simples. Se é a melhor ou não estratégia para começar, e eu próprio não sei, e já explico porquê. Mas, se eu admito que ele sobe e desce, mas o retorno anual médio é de 10%, portanto eu vou ter anos em que são positivos e em que é negativos. Esse retorno anual médio de 10% eu vou ter se investir com exatamente a mesma regularidade durante esse período de tempo no ativo. Portanto, eu estou a investir quando ele está a subir, ou quando está hipervalorizado, e vou investir quando ele está mais baixo ou desvalorizado, certo? Mas, se eu investir ainda mais, portanto, se eu for contra o meu instinto de sobrevivência, o nosso instinto de sobrevivência é o ativo está em queda, vou vender. Isto é um instinto de sobrevivência, porque o cérebro humano realmente não está muito bem preparado para pensar a muito longo prazo. Está preparado para pensar a curto prazo, sobrevivência imediata. Portanto, o ativo está em queda. Daniel, desculpa, deixa-me só dar-te aqui uma Diz, nota. Eu vou funcionando aqui como moderador, quase. força. Que isso pode acontecer também pelo facto da pessoa não saber, não conhecer o ativo em que está a investir, ou seja, não sabe o risco-retorno associado a determinado investimento. Verdade, mas eu até estou a ser o mais básico possível, ou seja, eu estou a olhar-me há duas coisas, preço e valor. Só estou a olhar para o preço do ativo, o preço da ação, ou o preço do ETF. Portanto, ele sobe e desce. Se eu contrariar este instinto de sobrevivência ao máximo, e o contrariar ao máximo é como? É comprar ainda mais quando ele está negativo,
não é? Porque o instinto de sobrevivência vai dizer-me, pá, não compres que vais perder dinheiro. E se eu falar com a maioria das pessoas que não investe no mercado ou que não investe na bolsa, a maioria vai dizer, tive uma experiência há muitos anos e não meto nisso da bolsa. E quando eu pergunto a seguir, e essa má experiência acabou com a venda dos ativos, toda a gente me diz que sim. Pois. Claro que foi uma má experiência, porque venderam no momento em que ele está em queda. Não é? No fundo, transferiram o seu dinheiro para outro indivíduo que as comprou e que hoje está rico. A verdade é essa. E se falarmos então no SP500, isso é certo. Não, essa correu de certeza bem, porque houve outras que faliram, naturalmente, pronto. Mas se eu contrariar ao máximo esse instinto de sobrevivência e vender, desculpem, e comprar quando o ativo está mais descredibilizado, mais desvalorizado, quando o pessimismo está no seu máximo, portanto, quando o ativo está a vermelho, aumentar a alocação nesse ativo e continuar a fazê-lo, mas quando está a vermelho, particularmente, comprar ainda mais. Se eu tiver uma convicção muito forte, atenção, não vou fazer isso numa empresa que está prestes a falir, naturalmente, não é? O meu retorno anual, portanto, eu continuo a investir exatamente no mesmo ativo, mas o meu retorno anual é superior ao do próprio ativo. Porquê? Porque investi mais em períodos em que ele estava negativo. Certo? Estou a fazer-me entender? Não. Sim. Sim. Tu com o mesmo dinheiro compras mais ações. Exatamente. Portanto, o meu retorno anual vai ser superior aos tais 10% que o ativo vale. E depois ainda há outro dado. Se este ativo paga dividendos, e se eu o comprar quando ele está particularmente desvalorizado, eu vou comprar mais dividendo por menos dinheiro. Portanto, uma ação paga-me, uma ação de $100, que me paga, ou aliás, desculpem, devemos corrigir sempre isto, uma empresa cuja ação vale $100. Nós estamos a comprar empresas, não estamos a comprar tickers, não estamos a comprar, nós não somos traders, não somos especuladores. Se eu comprar uma ação que me paga, a ação custa-me $100, e ela paga-me $5 ano de dividendo, quer dizer que o meu yield é 5%. Se ela vale, desculpem, se o ticker, se a ação desvaloriza até aos $50, portanto desvalorizou 50%, mas a empresa continua saudável e continua a pagar o seu dividendo, e é o que acontece muitas das vezes, eu vou comprar $5 por $50. Portanto, estes $5 ano de dividendo só me custam $50, em vez de me custarem 100, como custavam antes deste crash de 50%. Portanto, eu vou comprar dinheiro mais barato. E Daniel, deixa-me só interromper, porque este é precisamente o motivo pelo qual nós gostamos de empresas que pagam dividendos crescentes. Exato. Há muito esta ideia de que as pessoas, eu acho que não sabem bem o que é um dividendo. O dividendo é uma distribuição do lucro da empresa, que não está relacionado com o valor da ação da empresa. Está relacionado com a operação da empresa. Ou seja, imaginem que eu tenho uma empresa que no ano passado faturou 100 bilhões e eu vou distribuir uma parte desse lucro em dividendos. Vou pegar nesse dinheiro e vou devolvê-lo aos acionistas, às pessoas que são donas da empresa, que têm ações da empresa. No ano a seguir, a minha operação é exatamente a mesma. Eu faturei na mesma os 100 bilhões. Mas porque o Trump decidiu que vai haver uma tarifa, o mercado entrou em desespero e toda a gente começou a vender ações e o preço das ações da minha empresa caiu para metade. O preço caiu para metade, mas a empresa é a mesma, a faturação é a mesma, a solvência é a mesma e a empresa é a mesma incrível. O dividendo que eu vou pagar é o mesmo ou pode até crescer. Temos exemplos de empresas como, por exemplo, olha, estou-me a lembrar da Realty Income, que é uma empresa, é um REIT, portanto, o fundo imobiliário, que mesmo na grande crise do subprime, portanto, na crise imobiliária nos Estados Unidos, em que o mercado estava em queda, eles aumentaram o dividendo. E são uma empresa de imobiliário, portanto, o preço da ação até pode cair 90%, mas a renda que eu recebo mensal é a mesma ou superior. Portanto, eu só tenho que estar quieto, não vender as minhas ações, excetuando se de facto houver uma alteração dos fundamentos da empresa, e aí nós temos de estar atentos aos relatórios trimestrais, aos dados que nos vão chegando por aquilo que a board faz e que a empresa vai fazendo. Mas se a empresa for boa, se os fundamentos forem bons, então a flutuação dos preços do mercado está dependente da opinião da opinião dos investidores, mas não da funcionalidade das empresas. E, portanto, se nós conhecemos a empresa, se a empresa tem uma boa operação no mercado, se é uma empresa solvente, se é uma empresa que nós sabemos que a longo prazo o que a história nos diz é que, regra geral, havendo exceções naturalmente,
o preço das ações vai tendencialmente acompanhar o resultado dos lucros da empresa. Ou seja, se uma empresa se for crescente e for tendo sempre lucros consistentemente superiores, tendencialmente o preço da ação vai aumentar no longo prazo. Mas, tal como o mercado tem quedas e portanto, o gráfico não é sempre reto, vai tendo variações, também o preço das ações vai tendo variações. Portanto, se eu não vender e se me limitar a acompanhar as ações da empresa e não vender e for vivendo, for acumulando os dividendos e reinvestindo esses dividendos, vou ter a oportunidade de comprar mais ações pelo mesmo dinheiro de uma empresa cuja operação está sólida, independentemente do valor estar baixo. E, portanto, eu espero que isso no longo prazo, e no longo prazo estamos aqui a falar, por exemplo, de 10 anos, eu daqui a 10 anos tenha mais ações porque as comprei a um preço mais barato, que subiram de valor, de preço, o valor da empresa até pode ter-se mantido, mas subiram o preço porque a empresa manteve o seu valor e o dividendo foi consistentemente crescendo e terei um dividendo, um yield on cost, neste caso, superior, porque comprei ações mais baratas. Posso contar um exemplo? Por força. Starbucks. Eu abri o gráfico neste preciso momento da evolução dos dividendos do Starbucks ao longo dos anos. Quem tivesse comprado ações do Starbucks em 1995, claro que o risco era superior a comprar ações do Starbucks agora, certo? Mas quem as comprasse em 1995, portanto, há 30 anos atrás, hoje recebia 200% do seu investimento inicial só em dividendos, mantendo as ações. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o yield on cost da minha compra de Starbucks há precisamente 30 anos atrás é 200%. Quer dizer que eu, a cada meio ano, se eu tivesse investido na altura $5.000 em ações de Starbucks, neste momento eu recebo 10.000 por ano só em dividendos e mantenho essas ações. Correto. Incrível. Sim. É. Isto acaba por estar escondido. Eu acho que fala-se relativamente pouco sobre isto e sobre o poder do dividendo. Mas o dividendo, para além de ser, eu acho que é muito subestimado. Para além de ser um sinal da segurança das empresas, é o reflexo de uma cultura corporativa que existe muito nos Estados Unidos. Nós estamos habituados a demonizar o capitalismo. E eu percebo que o façam por vários motivos, e o Trump não tem ajudado, claramente. Mas, mas há uma cultura, há um ecossistema que existe nos Estados Unidos, em que as empresas se financiam neste palco, no mercado das ações, para crescer. Foi assim que todas cresceram. Foi assim que o Starbucks cresceu, que a Microsoft cresceu, que a Apple cresceu, e se tornaram empresas com um impacto brutal no mundo. Esta cultura da startup que existe lá é o único sítio no mundo em que uma empresa é uma startup hoje e daqui a 10 anos é uma das maiores, é uma das magníficas 7. Aconteceu com a Tesla. Como acontece com muitas outras empresas. Esta cultura e o financiamento destas startups nas outras geografias não acontece com o mesmo significado e o mesmo impacto que os Estados Unidos. E depois, para os americanos, as pessoas perguntam muito porque é que eu não invisto mais em empresas europeias e asiáticas e tudo mais. Eu quero muito que a Europa seja a geografia dominante do mundo, adorava que fosse. No entanto, eu provavelmente vou ter retornos inferiores. Isto tem muito a ver com o facto de a cultura corporativa americana está centrada no acionista. Ela existe para o acionista, para dar retornos ao acionista, e isto muitas das vezes vem no próprio mission statement das empresas. E tudo isto está muito bem explicado. Quem quiser investir numa empresa americana, a primeira coisa que deve fazer é abrir o site da empresa onde quer investir, ir ao Investor Relations e ver as apresentações deles que são feitas para os acionistas, não é? Uhum. Na Europa isto não funciona bem da mesma forma. A Realty Income, como o Francisco estava a dizer há pouco, orgulha-se de aumentar o seu dividendo de forma consecutiva todos os anos há 52 anos. Eu digo 52 porque já antes dela ser uma empresa pública ela aumentava o seu dividendo. Eles orgulham-se disso. Portanto, é uma cultura corporativa que trabalha para nós, em vez de nós trabalharmos para eles, não é? E isso dá-nos uma segurança escondida, não é? Que não é muito falada, mas que é brutal. É um dos motivos pelos quais eu admito que sempre fugi um pouco da indexação. Eu vou dizer uma coisa muito polémica, eu nunca tive um ETF do SP500.
Eu também não. É possível Eu também não. que eu chegue ao fim da minha vida de investidor e acabe só com um ETF do SP500. É bem possível. Não, vou admitir também que não estou arrependido dessa decisão. Sempre que eu considerei fazer, as valorizações do SP500 estavam em níveis elevados. O que é a valorização? É uma relação entre o preço que eu estou a dar pelas ações e o retorno que eu ou esperei nos últimos 12 meses ou vou esperar nos próximos 12 meses do ativo. É o chamado PE. PE é só uma das medidas de valorização. Alguns estudos dizem-nos, e alguns com muita consistência, quanto mais elevado é ou quanto mais elevada é esta valorização do índice, mais amputados vão ser os retornos nos próximos 10 anos. Mas habitualmente o timing temporal é este, são 10 anos, não é? Portanto, se eu estou a pensar em investir a 30, se calhar eu não devo preocupar-me tanto com isto e simplesmente indexar no SP500, no Dow Jones. Eu gosto muito do Dow Jones, o Francisco também gosta muito do Dow Jones. Nós ambos temos um ETF que é SCHD, que está indexado ao Dow Jones. É uma seleção mais criteriosa de empresas que incluem o Dow, mas que tem dividendos crescentes, e só no último ano o aumento do dividendo rondou, foi 20%? Eu não sei se Sim. estou a dizer bem, mas o último aumento de dividendo trimestral, pelo menos, rondou os 20%, o que é brutal, não é? Apesar de tudo. Só empresas muito boas, muito saudáveis, muito solventes, como disse o Francisco e bem, é que estão nesse índice. Portanto, aquilo dá-nos uma segurança realmente brutal. E ao fim de alguns anos investir neste ETF, se nós formos ver agora, o yield é 3,5%, por cada 100 que eu gasto, 100 dólares que eu gasto a comprar ativos desculpem, unidades deste índice, eu recebo 3 dólares e meio de dividendo no final do ano, mas o nosso yield on cost já deve andar nos 5%, 6%, e ele vai aumentando a cada ano que passa, não é? Portanto, as ações que eu comprei no início, há alguns anos atrás, continuaram a aumentar o seu dividendo, e hoje recebo um valor mais alto por uma ação que me foi mais barata há alguns anos atrás. Portanto, e isto é o chamado yield on cost. Se eu chegar a um yield on cost de 7%, 8%, na minha idade da reforma, estou satisfeito. Eu só quero ter este ETF até, não é? Fico bastante satisfeito. Aliás, Desculpe. esse ETF ocupa uma percentagem simpática dos nossos dois portfólios. Sim. E o Dow Jones, que é um índice muito diferente do SP500 e do Nasdaq. Portanto, normalmente é mais industrial, são empresas mais pesadas, mais... Mesmo fugindo aos índices, mesmo fugindo aos ETFs, pensando em empresas que pagam dividendos, os Dividend Kings, ou vamos pegar em empresas que pagam dividendos crescentes, isto é fácil vocês procurarem no Google, basta escreverem isto, empresas que pagam dividendos crescentes há 30 anos. Ora, uma empresa que paga dividendos crescentes consecutivamente há 30 anos, eu considero que é uma empresa segura. Obviamente que eu devo fazer a minha due diligence e devo ir analisar os fundamentos, estudar a empresa, até por uma questão de gosto. Aconteceu isto contigo, Daniel, e se calhar André, contigo também. À medida que nós vamos investindo mais e que vemos o dinheiro a crescer e que vemos os dividendos aumentarem, a bola de neve não é só no dinheiro, é no gosto e no prazer que isto nos dá. Sim, muito. No outro dia estava a dar, eu sou do Porto, Porto Cidade e Porto Clube, e estava a dar o Porto e tinha os meus amigos que estavam a ver o jogo e eu estava a analisar empresas. Dá verdade, e assumo isso com orgulho, e não tem mal nenhum, nem uma coisa nem outra, obviamente, mas ou seja, acaba por ser um hobby que nos dá prazer. E depois tentar ler nas entrelinhas, né? Porque o que é interessante é nós tentarmos perceber exatamente, olharmos para os números das empresas e tentar antecipar o que é que o CEO está a pensar, como é que a empresa vai gerar dinheiro no próximo ano, tentarmos ter as nossas estimativas de retorno, tentarmos perceber que preço é que é um preço adequado para comprarmos os ativos. Obviamente que isto são coisas que se vai adquirindo ao longo do tempo e que o investidor iniciante não tem capacidade para fazer, e é normal porque nós não tínhamos e fomos ganhando à medida que fomos crescendo. Aliás, tu disseste e bem, Francisco, consoante a bola de neve vai crescendo
e tu vais reinvestindo, por exemplo, realty income. Se tu já fores um investidor, por exemplo, há 10 anos em realty income, só com o reinvestimento de dividendos já vais ter Sem um bom dúvida. pé de meia. E tu, como estavas a dizer, e bem, ao veres estes resultados, este valor do investimento a subir, tu próprio vais ter o incentivo para acompanhares mais de perto aquela empresa. Claro. Vais querer saber, vais te sentir um verdadeiro acionista. Sim. E sabes, e outra coisa que é interessante, que é o tentar contrariar este instinto de sobrevivência, que é, olha, o mercado agora está em queda. Eu tenho ativos meus que estão positivos, porque são estas empresas que são resilientes e são empresas que são conhecidas por, em alturas de pânico do mercado, os investidores tiram o dinheiro dos ativos de maior risco e transferem para as empresas mais estáveis, portanto estas até acabam por beneficiar destas alturas de maior volatilidade. Mas quando o mercado está em queda, eu olho para as minhas empresas que estão, por exemplo, menos 30%, e eu penso assim, o que é que aconteceu à minha empresa? Porque eu sou o dono da empresa. As pessoas têm que ver a compra de ações, vocês estão a comprar uma parte da empresa, vocês são sócios daquela empresa. E, portanto, o que é que aconteceu à minha empresa para ela ter desvalorizado 30%? Alguma coisa? Porque muitas vezes a resposta é não, não aconteceu nada, ou seja, a operação da empresa não mudou. E, portanto, o que eu vou ver vou ver as notícias recentes, vou ver os comunicados da empresa, vou seguir as redes sociais, vou seguir os CEOs, vou tentar procurar, ok, o que é que aconteceu aqui para isto ter acontecido? E muitas vezes nós chegamos à conclusão que foi só uma reação do mercado, ou seja, as pessoas que têm medo acabam por vender os ativos só porque eles estão em queda, acelerando a queda. Portanto, como é que funcionam os preços das ações? Primeira coisa, é a diferença entre a oferta e a procura. Se houver muita oferta e pouca procura, o preço desce. Se houver muita procura e pouca oferta, o preço sobe. Ora, quando o preço está a descer, significa que há muitas pessoas a vender e poucas a quererem comprar. Se a empresa que eu tenho é uma boa empresa, então é nessas alturas que eu agradeço que o preço desça. E o Warren Buffett diz isso muitas vezes. É engraçado como um ser humano, se a nossa loja preferida fica em saldos, nós queremos ir a correr, gastar dinheiro e comprar. Se a nossa empresa, da qual nós somos sócios e que tem uma operação incrível, o preço baixa e eu vou vender, não. Então se eu vou gastar dinheiro em coisas que não interessam a ninguém, só porque há saldos, quando há saldos na minha empresa eu não vou usar esse dinheiro para comprar mais ações da minha própria empresa. Portanto, Claro. esta mentalidade que é interessante, mas é um instinto que tem que ser controlado, porque o nosso primeiro passo é vender e fugir e proteger o dinheiro. Mas é precisamente na capacidade que temos em controlar este instinto que está o grande retorno. Este é o passo fundamental. Francisco, deixa-me pegar, primeiro dar uma sugestão e depois colocar uma pergunta ao André, especificamente, porque ele falou no Real Income e nós gostamos muito do Real Income e depois não conseguimos Sim. parar. Sim, é verdade. Mas eu Uma sei que o André sugestão. também gosta muito. É, sim. Sim. Uma sugestão é procurar sempre que CEOs é que estão a comprar a sua própria empresa. Ou que Isso. insiders é que estão a comprar a sua própria empresa. Quando há uma desvalorização, e nós até fizemos uma análise da Medpace num dos episódios do nosso podcast, houve um período, salvo erro em 2022, que o CEO da Medpace comprava loucamente ações da Medpace quase todos os dias. Verdade. Ora, isto começou a despertar muita atenção de muita gente, não é? O que é que ele sabe? Porque assim, motivos para vender há muitos. Um CEO pode vender as ações que recebeu para pagar o seu próprio salário. Por exemplo, o Steve Jobs tinha que vender ações se quisesse ter um salário, porque ele só recebia $1 por ano de salário, não é? Portanto, tinha que viver o homem. Ou porque quer comprar um barco, ou um prédio, ou uma casa, ou o que seja. É legítimo, o capitalismo funciona para as pessoas poderem receber o seu capital, o seu dinheiro. Mas este homem teve um retorno perto dos 200% desde a sua compra, não é? Portanto, ele fez essa compra premeditadamente, foi intencional, não é? O CEO da Ford, muito recentemente, que é uma empresa da fintech americana, que vai sair o CEO porque vai para a NASA, vai dirigir a NASA. Comprou estava a comprar loucamente ações num período muito específico, elas duplicaram muito pouco tempo depois, não é? Portanto, é muito importante estar atento também a estes movimentos. Portanto, passando à pergunta que eu queria colocar ao André, ele falou especificamente na Realty Income. André, tu compras Realty Income hoje porque queres que o preço da ação suba
ou porque tu queres acumular este dividendo de forma a pagar-te uma reforma daqui a alguns anos? Provavelmente a segunda parte, não é? Acumular dividendo, Exatamente, até porque sei que o dividendo tem sido consecutivamente aumentado, por isso exatamente, é como se ele fosse aumentar todos os anos, o que é incrível, exatamente. sem fazer nada. Eu adoro dinheiro gratuito, por isso. A Realty Income é a prova viva do que o que nos interessa são as operações da empresa. A operação da empresa é saudável. Ela continua a distribuir os seus lucros aos seus acionistas de forma crescente ao longo dos anos. Portanto, André, tu que vais continuar a comprar ações da Realty Income ao longo dos anos com o objetivo de aumentar o teu dividendo anual da Realty Income, tu preferes que a ação eh, eh, duplique, triplique de preço nos próximos meses e até podes ficar mais contente, mas o teu dividendo nunca vai subir com a mesma velocidade, portanto tu vais estar a comprar um dividendo mais caro, vai-te custar mais dinheiro a comprar esse dividendo porque a ação duplicou, triplicou, o que seja. Ou preferes que ela só tenha subido 11% nos últimos 10 anos, portanto consegues continuar a comprá-la a um preço acessível, justo, não é? Eu até preferia que ela continuasse a cair 20 ou 30%, Exatamente. como tem acontecido. Sim, Porquê? sim, Porque o dinheiro que tu compravas no futuro, hoje te saía mais barato. sim. E é um dos tais dados que é preciso alguma literacia financeira para as pessoas perceberem. E depois de perceberem estes dados, as pessoas vão começar a perceber que se calhar este mundo corporativo, muito mais do que o mundo paranoico dos preços oscilantes das ações no gráfico, é aquele que nos interessa, não é? É este, é as empresas que nos vão pagar a nossa reforma no futuro. Sim. E muitas vezes Né? nós. Diz, André, força. Eu só ia dizer aqui, vocês aqui é que são os especialistas, eu só mando umas larachas de vez em quando. Até porque, como tu estavas a dizer, e bem, Daniel, independentemente do que acontece no mercado, o que tu queres, para ti o que te interessa é a saúde financeira do teu ativo, da tua empresa. E se nós formos a ver, o motivo principal, corrijam-me se eu estiver errado, que Realty Income tem vindo a cair, é por causa do aumento das taxas de juros nos últimos Sim, anos. sim. Sim, Sem sim, sim. dúvida. E Sim. como nós temos visto no passado, isto não tem qualquer efeito no dividendo da empresa. Porque já Sem houve dúvida. no passado aumentos de taxas de juros e eles continuaram a pagar e inclusive a Isso. aumentar o seu dividendo. Esse exemplo é o Portanto, exemplo perfeito. nós Portanto, fazemos uma análise mais sim, fria o que e sem emoções. Bora, agora Francisco. repara nisso, nesse exemplo que tu deste, que é o exemplo perfeito. Portanto, nós temos uma empresa que é uma empresa sólida, que gera, que é um fundo imobiliário enorme, com uma taxa de ocupação próxima de 100% e que tem uma solvência incrível e que paga há 50 anos dividendos crescentes. Há a subida das taxas de juro e os investidores, o que é que pensam? É difícil, vão aumentar os créditos, vai aumentar a dificuldade, a solvência vai diminuir a solvência dos inquilinos, vão ter dificuldade em pagar as rendas. Portanto, as pessoas que estão investidas neste tipo de empresas acham que o negócio vai correr mal, vendem as ações, o preço da ação cai. O que nós vimos até agora, inclusive na crise do subprime, foi que isso não aconteceu. Portanto, isto deu-nos a oportunidade de nós adquirirmos mais ações a um preço muito mais baixo e o dividendo foi sendo consecutivamente crescente. E aqui deixar um último dado relativamente a isto, que é o facto de nós termos um dividendo seguro é incrível na reforma. Porque eu na reforma não quero estar. Quando eu digo reforma, pode ser reforma efetiva aos 65 anos, aos 67 ou quando for, ou pode ser a reforma do FIRE. E a reforma do FIRE não quer dizer que eu fico para o ar sem fazer nada, é só eu não depender de um rendimento mensal de ter que trabalhar, de levantar-me para ir trabalhar para conseguir sobreviver. Portanto, eu já tenho rendimentos mensais suficientes dos meus investimentos para fazer o que eu quero, quando eu quero, para quem eu quiser, sem ter que estar a aturar um chefe rabugento e mal disposto. Mas nessa altura, seja em que reforma for, eu não quero ter que estar a olhar, acordar de manhã e a ver se o gráfico das ações baixou muito porque eu este mês preciso de dinheiro e portanto eu vou ter que vender ações. E se o preço baixou 50%, eu vou ter que vender o dobro das minhas ações para ter o mesmo dinheiro. E eu quero ter o mesmo dinheiro sem ter que me preocupar com isso. Ora, como é que nós conseguimos isto? Com dividendos estáveis e seguros. Não há mal absolutamente nenhum, e nós não fazemos recomendação financeira,
isto é a minha visão, e sei que o Daniel partilha isto, e se calhar tu, André, partilharás também, mas não há mal nenhum, pelo contrário, em termos de empresas de maior risco para tentarmos bater o mercado. Aliás, o nosso ETF, e que ETF entre aspas, o ETF Maniflix, foi construído para esse efeito e com empresas também desse tipo. Mas a grande segurança no investidor de longo prazo é focar nas empresas que nos proporcionarão nos próximos 10 anos uma vida mais estável. Isso consegue-se através de dividendos robustos, seguros e crescentes. E se calhar agora podemos dar aqui um pontapé de saída para o nosso ETF. Bora. Queres? Pronto, se tu Bora. autorizas. Se tu autorizas. Eu só queria deixar aqui uma nota, que é, e aliás, eu aqui a pensar em como é que poderíamos passar aqui para o tema do cashback, porque como vocês bem sabem, é a minha área de especialidade, Certo. mas não é o tema fundamental desta live, por isso estamos a ir bem. Mas eu aqui até estava-me a lembrar que podíamos desenvolver algo em parceria de como bater, lá está, muito do que seria o desafio para esta live, que é bater o mercado e aumentar o rendimento disponível para aumentar o valor investido mensalmente, ou seja, o tal juro composto, o tal efeito de juro composto sobre o juro composto. O Sim. hipercomposto. Juro hipercomposto. Exato. Sim. Acho que podíamos aqui fazer algo em Acho que sim. conjunto. Acho Temos que é de uma falar ideia sobre excelente. Temos de falar sobre isto, até porque, e esta foi uma das perguntas iniciais que eu vos deixei, aqui para quem não nos acompanha desde o início, que é a dificuldade de uma pessoa que está a iniciar começar logo a investir em ações, sendo certo que se vocês quiserem e optarem por um ETF que replica o SP500, está tudo bem, é muito melhor do que não fazerem nada. E já o Warren Buffett dizia que o investidor comum para o investidor comum, o melhor investimento deverá ser um ETF que replica o SP500. Por isso, está tudo bem. Mas Sem eu dúvida, acho que sim. podemos ir mais além e depois desta live vamos falar. Acho que sim. Acho que podemos ter aqui ideias Concordo. engraçadas que possam dar retorno à comunidade. Acho que sim. Acho que é uma É excelente isso. ideia. Relativamente ao nosso ETF, e aqui ETF, por favor, sempre entre aspas, está bem? Pronto. O ETF, isto foi um portfólio que eu e o Daniel decidimos construir a ideia que surgiu até no final de 2023, ele foi constituído em janeiro de 2024. E o que foi um exercício de ponderação. Portanto, o que nós queríamos era tentar perceber se nós conseguíamos construir um portfólio que tivesse algumas características. E que características é que nós queríamos? Em primeiro lugar, que fosse um ETF que pagasse dividendos crescentes, ou seja, composto por empresas que pagassem dividendos crescentes, tivesse um dividend yield crescente. Portanto, isso requeriria que fossem empresas mais saudáveis, mais estáveis, que também não vão crescer muito, porque normalmente já são empresas muito grandes, portanto, e pela lei dos grandes números nós sabemos que uma empresa muito grande dificilmente vai crescer muito, vai crescendo lentamente, mas isso tirava-nos aqui a possibilidade de batermos o mercado. E, portanto, nós pensamos, ok, se nós arranjássemos aqui uma fórmula que permitisse termos alguma segurança no investimento, ou seja, temos empresas que sejam robustas e que pagam um dividendo crescente, mas tivesse aqui uns grãozinhos de sal que permitissem bater o mercado. Pronto. E definimos a nossa estratégia. Em 2024 constituímos então este portfólio, esta estratégia, este ETF, e no ano passado o SP500 teve um retorno de 22% ou 24%, não me recordo agora exatamente o número, e o nosso ETF teve um retorno de 42%. E este ano, portanto, ele foi reconstituído em janeiro deste ano, nós apresentámos-lo agora no evento, onde tu estiveste, André, e estamos a bater o mercado, estamos a bater o SP500. Nós não achamos que, primeiro, nós não temos a pretensão de achar que nós vamos bater sempre o mercado, nem foi com essa intenção, a intenção não era essa, nem nunca foi essa. Obviamente que é excelente se o conseguirmos, mas foi no fundo tentarmos isto que nós dizemos aos outros, aplique estes princípios, nós tentámos fazê-lo de facto, passámos à prática. Portanto, nós achávamos que sabíamos os princípios de uma construção de um portfólio.
e os nossos portfólios são saudáveis e crescem anualmente. Mas achamos que, ok, se tivéssemos aqui um portfólio com características muito particulares, em que seja replicável todos os anos, porque a questão é essa, nós queríamos um portfólio que não fosse, vou estudar esta empresa agora, vou estudar aquela empresa amanhã, não. Nós temos uma série de filtros, varremos todas as empresas que há nas bolsas que nós definimos, no caso deste ETF Maniflix, têm que estar cotadas na New York Stock Exchange ou na Nasdaq, varremos todas essas empresas por uma série de filtros e só as que passarem pelos filtros todos é que fazem parte do ETF. E, portanto, os critérios que nós definimos são critérios algo apertados, o que nos dá uma segurança adicional. E a ideia deste ETF, deste portfólio, é mostrar como é que cada pessoa pode aplicar estes princípios, estas regras para construir o seu próprio portfólio, até baseado no seu próprio perfil de risco, porque nós podíamos ter feito isto sem empresas de crescimento, sem as growth, que são aquelas que nos dão a alavancagem maior. Um exemplo, a empresa que cresceu mais no ETF Maniflix do ano passado cresceu 750%. É incrível, não é? É absolutamente incrível. Mas tivemos outras que desvalorizaram 50%. Pronto, o que interessa é o bolo, e o bolo cresceu 42%. Portanto, foi um exercício de ponderação que nós decidimos que vamos reconstituir este ano. Está a correr bem até agora, obviamente. Nós vamos, quem não esteve no evento vai ter acesso a ele depois na aplicação Maniflix. Também deverá estar nas lojas muito em breve. E pronto, e no fundo é só uma maneira das pessoas aprenderem a construir portfólios e perceberem que há várias estratégias e à medida que se forem sentindo confiantes, poderem exercitar essa forma de construção, tendo em conta características que possam ter próprias, gostar mais de um determinado setor. É possível construir, por exemplo, um portfólio saudável só de REITs. Nós dizemos assim, okay, há ETFs de REITs, obviamente que há, mas normalmente esses ETFs de REITs têm muitos REITs que não são bons, ou que nós não gostamos particularmente por muitos motivos. Portanto, nós podemos aprender a fazer uma seleção dos melhores dentro de cada setor. E, portanto, é um exercício que nos deu muito gozo. E se calhar agora vou deixar o Daniel dizer aqui umas palavras que já estou a falar muito. Não, mas Olha, Francisco, desculpa, tens aí uma pergunta no chat, que é, quando se fala em 42% de valorização, isso é excluindo o valor de dividendos, correto? Já incluís tudo, não é? Não, 42% com dividendos. O dividend yield foi de 3,58 ano passado, se não me engano. Portanto, Acho o que retorno... isso Eu acho que o retorno simples, isso tem que haver as apresentações do evento. O retorno simples foi de 39%, com dividendos 42 ponto qualquer coisa. Foi isso. Portanto, o retorno do SP500 foi 24 ponto qualquer coisa, se não me engano. O dividend yield do SP500 acho que anda à volta dos 1,28, mais coisa menos coisa. Portanto, o retorno total do SP500 andou à volta dos 25,26%. Força, Daniel. Não, eu acho que acabamos por, de quase em 1 hora, sumariar bastante todo o nosso processo de investimento e as nossas não recomendações, naturalmente. Portanto, agora sinto-me mais preparado para começar a responder a perguntas do que propriamente. Olha, se calhar deixar só. Há uma coisa que, André, não sei se tu ias falar nisso agora ou não, mas eu se calhar tinha vontade de falar naquilo que acho que é a coisa que mais orgulho nos deu desde que criamos a Maniflix, que é a Maniflix Hope. Podemos falar sobre isso, André? Boa. Falamos sobre isso e depois eu tenho... deixem-me pensar para ver o que é que faz sentido. Se é uma pergunta provocatória para vocês, se uma Podes fazer Diz, todas. diz, diz. Podes fazer todas. Diz, Nós gostamos de André, todas as diz. perguntas. Nós gostamos disso. Uma pergunta provocatória. Ora bem, o que é que vocês acham relativamente a uma pessoa que esteja a começar e não tenha os vossos conhecimentos? Se deve investir o seu tempo em ganhar mais dinheiro ou em tentar bater o mercado? Ou seja, vai ter de dedicar o seu tempo a investir em empresas. Sendo Ok. que certo que se acharem que não têm esse tempo, têm sempre a alternativa SP500. Não sei se vocês devem estar a perceber onde é que eu Ou quero seja, quando dizes que ganhar mais dinheiro é fora do mercado acionista, ou com cashbacks, ou com trabalho, ou com... É isso que queres dizer, não é?
Isso. Olha, o Daniel, podes depois dar a tua opinião. Eu até vou focar, por exemplo, imagina alguém que está a começar agora, em que o mercado está com esta volatilidade toda, e eu acho que é muito interessante construir uma boa posição de cash, está bem? Nós temos a Moneyflix tem o método dos 7 passos, que é um método que funciona, um método que eu e o Daniel utilizamos e que, pronto, são 7 passos que nós devemos seguir pela ordem correta e falamos dele também no evento para conseguirmos atingir a liberdade financeira. E um deles pressupõe, obviamente, a utilização, a ter um fundo de emergência. Mas mais do que ter um fundo de emergência, eu e o Daniel temos sempre uma posição em dinheiro na corretora. Não é o nosso fundo de emergência, é uma posição em cash, que é extremamente importante. Primeiro, pela segurança adicional que nos dá, obviamente. Mas, imagina, tu entras no teu portfólio, o dia está vermelho, tens tudo a cair, e tu olhas, tens ali aquele teu dinheirinho parado, pronto, ficas logo um bocadinho mais seguro. É psicológico, mas ficas mais seguro. Mas depois tens também a oportunidade de poderes aproveitar os saldos. E isto é, comprar as empresas quando elas estão desvalorizadas por estas oscilações de mercado. Portanto, se eu estivesse a começar agora, o que eu faria era aumentar a minha fonte de rendimento. Já, imagina que eu tenho 25 anos, fiz o meu curso, comecei a trabalhar, não tenho carro, não tenho casa, não tenho créditos nenhuns. Excelente, perfeito. Trabalhava 20 horas por dia, dormia 4. Estou a exagerar um pouco, mas... Portanto, maximizar os cashbacks todos que eu pudesse. Portanto, aumentar a minha fonte de rendimento. De forma que eu pudesse depois comprar um carro a pronto. E aqui eu utilizaria a fórmula Moneyflix, que é o carro pagar a pronto e não custar mais do que 25% do meu salário líquido anual. Quanto mais eu ganhar por ano, melhor o carro vou poder comprar. E depois, ter uma almofada incrível que me possa dar para, por exemplo, para eu arrendar uma casa e não estar preocupado com os próximos 6 meses ou 12 meses, eventualmente dar uma boa entrada para uma casa e a permitir ter uma vida confortável, ou então juntar para comprar uma casa a pronto, ou então depois sim, depois ter uma almofada financeira, começar a investir no mercado de ações. Nós achamos que, e o método Moneyflix dos 7 passos diz isto, é errado começar a investir em ações se tem dívidas, excetuando a dívida do crédito à habitação. Portanto, o que nós achamos melhor é, em primeiro lugar, abater todas as dívidas, incluindo crédito automóvel, e depois, além de tentar amortizar a casa mais depressa, aí sim começar a investir 15% do salário mensal. Também. Mas, Daniel, dá os teus inputs aqui nisto. Eu, de forma geral, concordo absolutamente com tudo o que tu disseste. Ainda hoje tínhamos uma conversa com um amigo sobre o que fazer com uma quantidade significativa de cash neste momento. Amortizar crédito de habitação, investir no mercado, como é que vão oscilar as taxas de Euribor nos próximos tempos. E este tipo de pergunta que o André colocou é muito provocatório, mas eu acho que não há uma resposta completamente certa. Vai ser sempre uma resposta muito individual. Se eu estiver numa fase muito inicial da minha vida financeira, não é? Ou da minha vida como investidor, e nós somos sempre investidores, nem que seja nos manuais que vamos lendo na escola. Claro que eu tenho que construir uma fundação muito boa, não é? Eu tenho que construir um alicerce muito bom. Eu para investir, eu tenho que me pagar a mim mesmo primeiro. E para eu me pagar a mim mesmo primeiro, as outras, eu tenho que ter a certeza que todas as dívidas que eu tenha estão asseguradas, estão resolvidas, não é? Senão eu estou a começar a construir a casa por cima e não vai funcionar, seguramente. Acho que para quem já está numa fase mais intermédia ou nos não iniciados, há sempre soluções intermédias que nos vão favorecer. Pode fazer mais sentido em determinados períodos macroeconómicos eu investir no mercado e não estar tão preocupado em pagar o meu crédito de habitação. Pode haver outras alturas, vamos imaginar que o mercado está eufórico, estamos em bolha, se calhar eu começo a pensar em preservar mais cash, mais dinheiro, para abater o meu crédito de habitação, eventualmente. E depois entro em outras considerações, que é muito difícil fugir delas. Mas como é que é a minha taxa de juro no meu banco? É fixa?
é variável, portanto, vamos tendo sempre essas considerações e vamos ter sempre entretenimento para nos de decisão, no fundo, não é? Mas o importante é construir uma fundação muito sólida, naturalmente. Sem dúvida. Portanto, André, respondendo à tua pergunta, eu, se estivesse numa fase muito inicial, preocupar-me-ia em ter um rendimento mais elevado mensal, seja ele com base no meu salário e nas outras formas que eu tenho para poupar capital para investir, incluindo o cashback, naturalmente. E digo-te, devo dizer-te que quando nasceu o meu primeiro filho, eu recordo-me de procurar imenso no quanto custa, onde é que as fraldas eram mais baratas. Portanto, eu não lhe chamava cashback porque não sabia, porque não tinha um André na minha vida. Mas eu fazia um esforço enorme para conseguir realmente rentabilizar todo o capital que pudesse para investir, porque sabia que ia haver uma recompensa no futuro em relação a isso. E houve, e essa recompensa existe hoje, ainda bem. É isso, era mesmo aí que eu queria que chegássemos, principalmente numa fase inicial em que uma pessoa tem menos rendimento disponível, todos aqueles gastos que consigamos otimizar, toda a poupança que consigamos fazer, conseguimos ou direcioná-la para o mercado ou para eventualmente abater dívidas, como tu bem falaste, Daniel, consoante o ciclo do mercado. Por isso é que eu também deixei aqui um bocado esta pergunta provocatória, também porque, principalmente quando surgem estas quedas mais significativas no mercado, eu vejo sempre a malta a dizer: não tenho mais cash para investir. Pois. Sim. Esse é o nosso grande problema, é o limite de dinheiro. Quando nós queremos, olha, André, nós queremos sempre ter mais cash para investir, nós queremos sempre ter começado há mais tempo, nós queremos Claro, sempre, mas no claro. fundo vamos todos a tempo. Sim, Yeah. sim. É verdade. Por isso eu acho ótimo aqui o desafio que depois vou-vos falar para organizarmos aqui algo em conjunto, porque acho que pode ser interessante, tanto para a vossa comunidade como para a minha. O Daniel. Não, parecia que o Daniel tinha caído, mas não. Agora, Francisco, tinhas lançado aí o tema da Moneyflix Hope, bora? Sim. Bem, se calhar começar por explicar. Eu e o Daniel somos médicos, é a nossa atividade profissional, o nosso ordenado vem todo daí. A Moneyflix nasceu porque nós. Se calhar vou contar a história exatamente como ela é, que é mais fácil, demora 2 minutos. Nós, quando soubemos que nós começamos a investir por motivos diferentes, eu fui porque tive um colega que quase morreu nas mãos e depois, passado poucas semanas, estava a trabalhar outra vez. O Daniel foi porque viu que o dinheiro o seguro de capitalização que o filho tinha não crescia. Pronto, tivemos 2 motivos diferentes para começar a investir, mas quando nos apercebemos, éramos amigos, nos apercebemos que éramos 2 investidores e tínhamos o mesmo tipo de fundamentos no tipo de investimentos que fazíamos. Decidimos que íamos ajudar os filhos um do outro, caso isso fosse necessário, ou seja, se o Daniel morresse por algum motivo, batam na madeira, que não temos muita coisa para fazer na Moneyflix, eu ajudaria os filhos dele, e se me acontecesse a mesma coisa a mim, eu também, o Daniel ajudaria o meu filho, ou os meus filhos. Ora, claro que nos passou pela cabeça, somos médicos, somos 2 internistas, vemos a morte de perto muitas vezes, então se morremos os 2, pode acontecer, não é? Então vamos gravar um podcast. Pronto, a Moneyflix nasceu assim, nasceu da gravação de um podcast na minha sala de estar, para que deixar um legado aos nossos filhos, e pronto, e a coisa foi crescendo, e hoje estamos ouvidos em 90 países, e pronto, e fomos fazendo sempre isto no último ano, de forma totalmente gratuita, e tentamos fazer disso a nossa missão, ajudar os outros. Tanto que nós fizemos o primeiro evento em setembro do ano passado e doamos os lucros do evento a uma associação sem fins lucrativos que ajuda crianças na Guiné-Bissau, e estivemos a pensar como é que nós podíamos continuar a fazer a diferença. E então nós decidimos criar a Moneyflix Hope, que foi apresentada, foi um dos momentos One More Thing do último evento, e que é uma associação sem fins lucrativos, que vai criar uma rede de escolas absolutamente gratuitas para crianças órfãs e filhos de membros da nossa comunidade,
em que vamos ensinar não só literacia financeira, mas fazer mentoria de empreendedorismo, apoio escolar e apoio à inserção no mercado de trabalho. Portanto, o nosso objetivo é dar às crianças, as que têm pais que não tiveram, que não têm o conhecimento ideal, que não conseguiram estudar como nós estudamos, e a crianças que infelizmente por circunstâncias más da vida não têm pais, vamos permitir que formá-los em coisas que as escolas não formam. Portanto, nós queremos apoiá-los nessas áreas de conhecimento financeiro, empreendedorismo. A nossa ideia é que eles possam criar os próprios negócios, desenvolver essa parte mais de resolução de problemas e procurar soluções alternativas e dar-lhes ferramentas para sobreviver no mundo real. Portanto, e depois, claro, dar-lhes o apoio escolar e a nossa comunidade é muito grande e temos pessoas de todas as profissões e, portanto, até poderemos depois conseguir o apoio à inserção no mercado de trabalho. Nós queremos criar uma rede de escolas, o primeiro vai ser no Porto e se tudo correr bem abrirá ainda este semestre. E portanto nós com muito orgulho lucros do que nós, obviamente que temos, a aplicação é um peso enorme, portanto nós temos a nossa aplicação que vai para as lojas em breve e temos que pagar tudo quanto é a construção da aplicação, os servidores, as APIs, pronto, o que for, mas os lucros que sobrarem das operações da Maniflix, seja da aplicação, seja da venda dos livros, seja da Maniflix Capital, do que for, vamos canalizar aquilo que for preciso para a Maniflix Hope para construirmos esta rede de escolas gratuitas e em que contamos também com a ajuda de pessoas como tu, que poderão também ajudar as nossas crianças dando-lhes formação em áreas muito específicas, como é o cashback no teu caso. Portanto, acho que as crianças são de facto um propósito muito importante. Os nossos filhos, os filhos das pessoas da nossa comunidade, os netos, os sobrinhos, os afilhados, merecem ter um futuro melhor que não passe por depender da segurança social nem do Estado. E as crianças que não tiveram a felicidade de terem pais como os nossos filhos, de nossos três têm, que se preocupam com o futuro, que se preocupam com elas, merecem que haja alguém que se preocupe. E esse alguém é a comunidade Maniflix. Não sou eu, não é o Daniel, não somos só nós os dois, é toda a gente que contribui diariamente e que irá contribuir diariamente para que isto aconteça. Obviamente isto é um projeto muito pesado e que vai demorar o seu tempo a ser construído na totalidade, mas eu acho que nós daqui a 5 anos podemos gravar uma live, André, fica já aqui o desafio, e eu quando ter escola já, várias escolas no país, e se calhar até uma fora do país, vamos ver. Era André, incrível. e contamos contigo, André, para nos ensinares nas escolas cashback. Eu já tinha dito ao Francisco que no que vocês precisarem, tanto neste projeto da Moneyflix Hope ou no que vocês precisarem, contem comigo. Mas eu não tenho dúvidas que daqui a 5 anos este projeto vai estar anos-luz mais à frente do que estamos atualmente, porque se vocês conseguiram tão pouco, tanta coisa em tão pouco tempo de podcast, de projeto, porque vocês nasceram há 1 ano e pouco. Sim. Não, O não primeiro tem episódio foi gravado em novembro de 2023, acho eu. Foi novembro ou dezembro, sei que era Natal, foi pouco antes do Natal de 2023, foi o primeiro episódio do podcast. Foi. E eu gravei convosco em janeiro, por isso, de Foi. 2024. Acho que foste o primeiro convidado até. Foste a primeira pessoa que nós convidamos para o podcast. Por isso, Verdade. não tenho dúvidas que daqui a 5 anos este projeto vai estar a um nível estratosférico, não tenho dúvidas. Pelo que vocês têm feito e a energia que vocês colocam Mas nisto. a energia, nós parece que estamos aqui frescos como alfaces, mas tu não tens noção do cansaço que isto é. Nós fazemos isto fora de horas, não é? Porque isto não é o nosso emprego. Nós trabalhamos 40, 50, 60 horas por semana, às vezes mais. E pronto. Mas como eu te disse, isto para nós é um hobby. Portanto, a única coisa que nós fazemos é, em vez de jogar jogos de computador ou vermos YouTube, estudamos empresas e fazemos podcasts. E pronto. É uma coisa que nos dá prazer. Nós sabemos que pode dar-se o caso de isto crescer de tal forma que nós tenhamos de facto que fazer de dar mais tempo à comunidade, dar mais tempo aos projetos. Para já conseguimos conciliar e perfeito, portanto, enquanto nós conseguimos fazer isto, vamos fazê-lo. Se as coisas, o que também seria um excelente sinal, não é? Era incrível nós estamos a abrir a 5ª escola e começar a não ser possível conciliar sermos médicos a tempo inteiro e ter este projeto. Portanto, isso era um problema que eu vou gostar de ter no futuro se acontecer, pronto. E seguramente vamos ficar todos felizes, portanto.
Vamos ver o que o futuro nos reserva, mas é uma coisa de que nos orgulhamos muito. Não só a nossa comunidade, mas a tua comunidade está obviamente convidada para a inauguração do espaço, que nós vamos dar detalhes, Boa. esperamos nós em breve. E a ideia é nós fazermos esse espaço, fazemos lá as aulas para as crianças, obviamente, mas tentarmos ter lá um cantinho também para fazermos as gravações dos podcasts, para não ser sempre em nossas casas, sempre em sítios diferentes e com redes de internet às vezes diferentes e com, pronto, assim temos o nosso espaço de gravação sempre com tudo fixo. E pronto, quando fizermos a inauguração estás convidado, obviamente, e a tua comunidade também vai ser incrível. Vai ser incrível. Olha, Francisco, deixa-me dizer aqui uma coisa, que é, epá, eu não acredito que daqui a um ano vocês ainda trabalhem como médicos. No evento disseram-nos isso muitas vezes. Sabes que eu falava com o Daniel sobre isto. Quer dizer, Sim. só se vocês forem malucos. Porque Nós adoramos a nossa profissão. não é isso que está em questão. Eu sei. O que eu sinto do vosso projeto é que o vosso propósito face ao objetivo que vocês querem atingir Sim. vai ser maior do que o propósito enquanto médicos. Sim. Diria eu, posso estar enganado, mas isto é o meu feeling Nós, relativamente ao vosso projeto. eu não sei, o Daniel acho que sente a mesma coisa que eu. Eu sinto que o que estás a dizer é verdade. Eu consigo, se eu fizer uma introspeção, eu consigo sentir isso. Só que eu acho que é aquela. Nós fomos habituados àquela mentalidade. Eu já consegui mudar esta mentalidade para o investimento e agora se calhar tenho que mudar para mim próprio, porque eu sempre fui educado, eu tenho uma boa profissão, consigo ganhar bom dinheiro e isto implicaria eu largar aquilo que fui ensinado, que é filho, tu tens uma profissão incrível, tu ganhas bom dinheiro, para que é que vais trocar o certo pelo incerto e fazer uma coisa? Mas se há coisa que me poderia fazer tomar essa decisão é este propósito de poder ajudar crianças, sem dúvida que sim. Se há alguma coisa que me pudesse fazer isso, dar esse passo, sem dúvida que é isso. E obviamente que a Maniflix tem potencial para conseguir alavancar este projeto. Portanto, eu acho que confio nisso. Parece um bocadinho aquela coisa do sonho americano. Não sei, parece que vai acontecer, não sei se vai acontecer ou não, se calhar que daqui a um ano vamos estar a ter esta conversa ou não. Não sabemos. Pronto. Neste momento nós estamos felizes com a vida que temos, somos os dois médicos o tempo inteiro, conseguimos conciliar tudo. Se acontecer, aconteceu, cá estaremos. Vamos ver. É isso. E contem comigo para ajudar as crianças a se educarem logo numa tenra idade relativamente ao seu mindset, à sua literacia financeira, porque lá está, nós não fomos educados quando éramos crianças a ter um mindset mais capitalista e mais poupado, ou seja, sempre fomos ensinados a consumir, a que não investir, ou seja, não termos o mindset mais apropriado, não saber o que é que fazer ao dinheiro, assumir sempre que a única alternativa para o dinheiro que ganhamos mensalmente é o consumismo e não é. Sim. Por isso, se as crianças conseguirem crescer já com o mindset certo, já vão estar pelo menos nessa vertente, melhor do que muitas crianças. Por Sem isso, dúvida, sim. contem comigo no que eu puder, estarei disponível. Ótimo. Contamos contigo. Boa. Fico à espera da primeira aula. Segundo semestre, se tudo correr bem, segundo semestre. Vamos ver se conseguimos montar o espaço a tempo. Boa, malta. Já agora, para quem, se quiserem tirar dúvidas, coloquem aí no chat, no YouTube. Também podemos tirar aqui algumas dúvidas sobre investimentos, sobre o projeto Maniflix, sobre cashback. Mandem vir aí algumas perguntas. Já estamos aqui, já temos quase 1h20 de live, por isso também não vamos ficar aqui muito mais tempo. Até porque o Francisco e o Daniel têm de descansar. Eventualmente algum dia isso tinha que acontecer esta semana. Mas espera, mas ainda só é terça-feira. Pois é. Por isso, deixem aí a vossa pergunta. Eu vou deixar aqui o link para a aula de dia 25. Para quem não sabe, eu vou dar uma aula sobre como é que vocês podem acelerar a vossa liberdade financeira com cashback. Vou-vos deixar muitas dicas para o vosso dia-a-dia. Por isso, para quem quiser aproveitar, não perca, acho que vai ser útil. Ok?
E dúvidas, vão colocando aí. Esperamos aqui mais 1 minuto ou 2 por dúvidas. Querem deixar aí mais alguma nota? Francisco, Daniel? Eu acho que não, nós já falamos, isto foi uma hora super produtiva, não é? Nós já abordamos aqui temas e conceitos muitíssimo importantes. Acho que Yeah, não. yeah. Acho que a nota que eu queria deixar é, não há pior inimigo do que a inércia e o começar é absolutamente fundamental. Portanto, vocês têm receio, abram conta numa corretora que é absolutamente gratuito. Uma corretora regulamenta-se de forma uma corretora das credíveis e das reguladas, e as que nós falamos são todas elas assim. Os critérios de segurança que elas têm são iguais aos dos bancos, portanto, são organismos seguros, regulados. Muitas das corretoras online são de empresas que estão cotadas em bolsa, portanto, são sujeitas a um escrutínio público e as contas são públicas. E abram conta numa corretora e enviem para lá 10 euros, 20 euros, 30 euros, o que se sentirem confortável, está bem? E deixar uma última nota, que é, quando vocês compram ações, unidades completas, eu falei que ações, unidades completas, sejam ações, sejam ETFs, os ativos são vossos. Eles são registados em vosso nome e são guardados numa entidade à parte, que não é a corretora, que é o chamado locatário. Isto para proteger os investidores. O que acontece é que se a corretora for à falência, os vossos ativos estão guardados num outro sítio e vai haver um gestor de insolvência que vai a esse sítio, vai ver onde é que estão as ações do André, estão aqui. Onde é que estão as ações do Daniel, estão aqui. Regra geral que acontece, há uma outra corretora que compra a carteira de clientes e transfere os ativos para si, ou vocês então podem transferir os vossos ativos para uma outra corretora. Portanto, os ativos são vossos, estão seguros. O dinheiro que possam ter na corretora não investido está protegido por um seguro que pode variar de corretora para corretora, mas normalmente são sempre pelo menos 20 mil dólares. E chamar só a última atenção para os produtos complexos e os produtos com alavancagem, isto é, em que vocês estão a pedir dinheiro emprestado para uma operação, e esses são os produtos de facto com risco elevado e que não devem ser utilizados, ou então fazer o short ao mercado, que é uma coisa muito aliciante e que nós vemos nos filmes, mas que também não é propriamente uma coisa que um investidor iniciante deve fazer. Portanto, esses são os produtos que vocês devem evitar. Agora, comprar Francisco, ETFs, posso acrescentar uma coisa ao que deves, disseste, que eu acho que era claro. muito importante. Isto diz respeito à questão das corretoras que acabam por gerar uma dose de desconfiança relativamente elevada quando as comparamos com os bancos, não é? Certo. Nós temos esta falsa sensação, e quando disseste isso, as pessoas pensam logo, corretora de falência, associam logo as duas coisas, não é? Sim. E ficam logo, isto gera logo ansiedade e E nós stress. temos um banco português que foi à falência não há muito tempo atrás, não é? Sim, mas isto é precisamente aí que eu quero chegar. Nós temos medo de colocar o nosso capital, o nosso dinheiro que nos sai do corpo, do nosso trabalho, honesto e simples, numa corretora. Mas ele vai do nosso empregador diretamente para o banco e aí não há problema absolutamente nenhum. Certo. Mas a taxa de falência das corretoras, isto depende, obviamente, de país para país, mas, regra geral, a taxa de falência das corretoras é inferior à dos bancos. Certo. Isto acontece por vários motivos, não é? Primeiro porque o modelo de negócio é diferente, não é? Os bancos operam num modelo de negócio que requer uma alavancagem elevada. Certo. E eu não sei como estão vestidas as pessoas que estão a trabalhar nas corretoras, mas a dos bancos eu sei, é de fato e gravata, que é para aumentar a confiança. Sim. Não é? E eu tenho menos receio de uma crise global de corretagem do que tenho receio de uma crise global da banca. Aliás, Daniel, a empresa que faliu no teu portfólio era um banco. Era um banco, exatamente, era o Silicon Valley Bank, ele tinha ações do Silicon Valley Bank, isto foi em 2022, e ele faliu, e elas passaram a valer zero. Não é zero porque foram negociadas over the counter, portanto nos mercados secundários, mas era um banco, não é? Pronto. Sim. Enquanto que os bancos operam com alavancagem, eles usam o nosso dinheiro para ganhar dinheiro com isso. Atenção, a dívida de um banco é monstruosa. Sabem o que é a dívida de um banco? É o nosso dinheiro. O nosso dinheiro representa dívida para o banco. Por isso é que eu não aceito que o banco não nos trate convenientemente. Porque eles têm o nosso dinheiro. Não é? Portanto, eles estão a dever-nos esse dinheiro porque estão a usá-lo. Isso eu garanto. Se todos forem, isso aconteceu na crise da banca nos Estados Unidos há 2 anos, se todos
os depositantes, ou os depositários, desculpem, num banco forem levantar o dinheiro ao mesmo tempo, esse dinheiro não existe. Certo. Portanto, isto é uma alavancagem elevada. As corretoras são intermediários, não é? Eles executam ordens de compra e de venda. Ponto número 2, separação dos ativos dos clientes. As corretoras têm os nossos ativos alocados nas locatárias, como tu disseste, Francisco. Portanto, é uma camada extra de proteção, não é? Nos bancos, os depósitos dos clientes, os meus depósitos, os seus depósitos do André, fazem parte do balanço da instituição, estão na balance sheet da empresa, estão misturados lá no meio. Isto aumenta-te a confiança ou a desconfiança? A mim aumenta-me a desconfiança, não é? Sim. Portanto, eles estão a alavancar o meu dinheiro, não é? Ponto número 3. Os bancos estão expostos ao risco de crédito. As corretoras não estão expostas ao risco, ou estão expostas de uma forma cabalmente inferior ao risco de crédito, não é? Portanto, isto é mais um dado. Perante um cenário macroeconómico mais desfavorável, é mais provável que patinem os bancos do que patinem as corretoras, naturalmente. Ponto número 4, regulação e proteção ao investidor. Não é? Os bancos costumam estar protegidos por seguros de depósitos. O FDIC nos Estados Unidos foi muito falado na altura, em 2002, quando tremeu bastante. As corretoras são reguladas pelo SEC nos Estados Unidos, por exemplo, Portugal é CMVM, e para além dos chamados seguros de depósitos que possam acontecer, ou os fundos de proteção ao investidor, que acabam por proteger em caso de falência ou de insolvência da corretora, depois ainda há outros mecanismos que são mais alargados, mais gerais. E depois acabamos com o histórico, não é? O quinto dado fundamental. As corretoras, de facto, entram em falência a uma taxa muito inferior, não é? Nós não temos noção, mas são dezenas os bancos que, por exemplo, nos Estados Unidos, abrem falência todos os anos. Só que isto não passa muito nas notícias, não é? E nós bem sabemos a dificuldade que é, dentro do mundo financeiro, para uma corretora, e nós assistimos isso de muito perto recentemente, corretoras que estão em negociações com reguladores acabam por ter muita dificuldade porque têm que cumprir muitas regras, não é? Portanto, são altamente reguladas. Portanto, era só para, desculpem, eu alonguei-me um pouco, mas era só para desmistificar esta questão das corretoras, porque acho mesmo que é um preconceito. Boa. Temos aqui algumas questões. Primeiro, o feedback da Fátima e do Fábio a dar feedback. Obrigado pelo feedback, Fábio. Obrigado, Fátima. Nós tentamos passar o nosso conhecimento e dar-vos também algum conforto relativamente aos mercados e ao que vocês podem e devem fazer com o vosso dinheiro. Miguel, não tem a ver com investimentos, mas gostava de ouvir algum dos três. Tem conselhos para um jovem de 20 anos que está em dúvida sobre que percurso percorrer na vida, em termos profissionais? Epá, isso é muito difícil dar-te aqui. Não queiras ser médico, Miguel. Eu ao meu filho, eu espero que ele não queira ser médico. E se calhar muita gente está a ouvir e está a pensar como é que é possível dizer aquilo. É uma vida que é a vantagem de ser médico é de facto que nós conseguimos trocar horas por dinheiro. Pronto, ou seja, eu sei que se eu quiser ganhar mais, faço mais urgências e recebo mais X euros. Dá-nos uma segurança extra. Mas o retorno que nós temos, antigamente, e normalmente meu pai é médico também, mas eu nem vou falar do meu pai, vou falar, e eu que sou muito, muito jovem e sou médico há relativamente pouco tempo, eu já consigo perceber a diferença dos doentes de antigamente e dos doentes de agora. O que é que eu quero dizer com isto? Eu uma vez foi uma situação parecida, um doente teve uma paragem, também estava a fazer urgência, olha, no hospital da Rábida também. E sei que ele teve uma paragem, pronto, reanimei, correu tudo bem, e sei que ele foi para o São João. E eu estava a trabalhar no dia a seguir de manhã no São João, e fui lá, e fui a vê-lo. E eu fui vê-lo porque soube que ele foi para lá, porque queria ver bem que ele estava, pronto, porque sim. Eu não estava, obviamente, à espera de nada, mas ele, é a primeira vez que eu estou a dizer isto, eu nunca disse isto em momento nenhum,
mas ele falou comigo como se eu tivesse feito o meu trabalho só. Obviamente que foi, mas ele estava morto, não fosse eu. Ou seja, a questão aqui é, eu acho que nós vivemos muito da recompensa que é o carinho que os doentes nos transmitem. É isso que compensa o trabalho que nós temos e a exaustão muitas vezes emocional que nós passamos. Isso claramente está a degradar-se. E portanto eu acho que acaba por ser uma profissão, e quem diz médico diz enfermagem, diz auxiliar de ação médica, profissionais de saúde no geral, o retorno financeiro não é aquilo que se espera. Um médico acaba um internato e ganha 1.100 euros ou 1.200 euros, se não estou enganado, a fazer noites, fins de semana, natais e feriados, e depois isto é já com 40 ou 50 horas de trabalho, depois se quiser ganhar mais tem que fazer urgências, portanto vida familiar deixa de existir. Portanto, é uma profissão que permite ganhar dinheiro, é verdade, mas à custa, acho que o preço a pagar hoje em dia não é muito simpático. E eu se calhar eu acho que as pessoas devem encontrar alguma coisa que gostem muito de fazer e que sejam muito boas a fazer. Acho que se vocês forem muito bons a fazer alguma coisa vão conseguir ganhar dinheiro. Eu tenho aprendido que é muito fácil ganhar dinheiro com tudo. Tenho amigos meus que abrem negócios em áreas completamente fora da caixa e que têm que estar focados e saber o que estão a fazer e não desistir à primeira dificuldade. Mas se calhar o conselho que eu darei ao meu filho é: olha, eu acho bem que tu tenhas um alicerce, ou seja, uma fonte de rendimento estável, que não precisa de ser a profissão que pague melhor no mundo, ou a profissão que seja mais bem cotada do mundo, um alicerce estável. E com os princípios que eu lhe vou ensinar de poupar, investir, viver baixos rendimentos, esse alicerce vai-lhe permitir ele começar a arranjar capital, ter muitos cashbacks, e isso vai-lhe permitir aumentar o capital para que ele possa investir noutros negócios, investir no mercado de ações e ter uma vida diferente, e que chega um ponto em que aquele rendimento que ele recebe daquela profissão já não é o relevante para o resto da vida dele. E eu acho que este é o melhor conselho que nós podemos dar aos nossos filhos. Acho que tem que ser felizes. Acho que é mau nós ficarmos numa profissão porque o meu pai, ou o meu tio, ou o meu primo é, e porque se ganha bem, ou porque pronto. E eu gosto muito de ser médico, eu acho que não me via a fazer outra coisa até há bem pouco tempo atrás. Hoje, se me disserem que daqui a 5 anos eu vou estar a gerir uma organização sem fins lucrativos para ajudar crianças, eu se calhar digo: olha, se calhar é isso que eu quero fazer. Portanto, a vida muda, as pessoas mudam e nós mudamos muito com o tempo. Portanto, não se fixem a ideia de ter que ter uma profissão a vida toda, ou tem que ter um salário fixo a vida toda, ou aprendam a navegar a maré, porque a maré é incrível. Tem que saber navegá-la. Falei muito. Eu Perfeito, concordo perfeito. completamente. E só acrescento que as profissões do antigamente não correspondem em larga medida às profissões de hoje em dia. Por isso tentem se adaptar às novas realidades e muitas vezes os nossos pais não são os nossos melhores conselheiros, ok? Por isso tentem ter isso em Verdade. consideração, ok? Se tiverem aqui uma veia empreendedora, epá, eu diria para arriscar, façam como o Francisco disse, vejam naquilo que são bons, entreguem valor, epá, e hoje em dia com internet, marketing digital, vocês conseguem alavancar o vosso negócio e se realmente estiverem a entregar valor para os vossos clientes, não tenho André, posso dúvidas. deixar aqui uma nota pessoal? Eu, eu, Podes. eu já tinha pouco a fazer, não é? Mas eu desenvolvi um shampoo. Eu tenho uma empresa de produtos e vou começar a comercializar um shampoo. Tinha pouco a fazer, portanto, mas eu acho isto engraçado. Toda a gente achou que eu era maluco e eu próprio achei que sou maluco, mas a pior coisa que pode acontecer, pior cenário possível, eu vou ter shampoo. Eu, tu e o Daniel temos shampoo para 3 anos. Pronto. Vou poupar na compra de shampoo. Eu acho que o que é importante é as pessoas perderem o medo de tentar. Se É nós, isso. se nós vamos, da mesma forma que eu disse no início, nós vamos perder dinheiro a investir. Não há problema nenhum nisso. E nós vamos falhar 9 vezes até acertarmos a 10ª. Eu quero falhar as 9 vezes o mais rápido possível. Eu quero acertar. Portanto, não tenham medo de tentar coisas novas, fazer coisas diferentes, sempre, obviamente, com ponderado. Vocês não vão pôr a vossa família toda em causa para tentar uma coisa maluca, mas vão testando coisas, vão fazendo coisas diferentes, procurem fazer coisas fora da caixa. Sejam felizes, procurem a felicidade. A felicidade não vos vai bater à porta. Não é a segurança social que vos vai fazer
vai fazer vocês pessoas felizes, claramente não é. Portanto, o meu conselho é, sigam o vosso coração, é importante ter uma fonte de rendimento estável, é importante aprenderem a pôr o vosso dinheiro a trabalhar para vocês, mas é importante também serem flexíveis, procurarem sempre fontes de rendimento extra e tentarem fazer coisas que vos deem prazer fazer também. E outra, só uma última nota final que eu acho que é imprescindível e muita gente não percebe isto, é invistam no vosso conhecimento. Esse conhecimento que vocês vão obter vai-vos gerar os melhores juros no futuro. Não tenham dúvidas, não tenham medo de investir, porque lá está, quanto maior e mais diversificado for o vosso conhecimento, mais oportunidades, mais portas vocês vão abrir. Dou-vos um exemplo. Ainda este fim de semana fiz um evento de fim de semana da minha comunidade e sabem Foi incrível que nós vimos, nós acompanhamos. incrível, por acaso foi. Sou suspeito, mas foi incrível. Tanto que nós tivemos 20 quartos inscritos e os 20 já se pré-inscreveram para o próximo ano, por isso diz muito da qualidade do evento. Mas tirando isto, que idade é que tinha a pessoa mais nova? Mano, Agora estou condicionado, né? Diria menor de idade seguramente. não era menor de idade, Não? mas tinha 21 anos. Ok. E lá está, a mentalidade do miúdo, porque eu digo miúdo porque eu já tenho 30 e tal anos, por isso para mim é um miúdo, apesar Sim. de já ser maior de idade. A mentalidade do miúdo é incrível, porque tenta aumentar os seus rendimentos, tenta aumentar o seu conhecimento, tenta rodear-se das pessoas com o conhecimento que ele quer vir a obter. Epá, eu acho que é incrível. Mudarmos aqui o nosso mindset, procurar mais conhecimento, procurar os ambientes certos, vai fazer toda a diferença. Por isso é que eu digo, o melhor investimento é em conhecimento. Desde cedo. Sem dúvida, sim. 100%. E sabem como é que ele comprou o fim de semana? Porque sim, o fim de semana teve um custo, foram 500 e poucos euros, porque teve alojamento, pagou palestrantes, pagou alimentação. Como é que ele pagou o investimento? Com o cashback que ganhou na minha comunidade. Incrível. Ou seja, não há desculpas. Quando a pessoa quer Sim. muito alguma coisa, não há desculpas. E é o que eu estou a dizer e posso parecer preconceituoso, mas só não ganha dinheiro hoje em dia quem não quer. Sim, essa filosofia do se nós quisermos muito uma coisa, vamos atrás, funciona para tudo na vida. Se nós quisermos arranjar dinheiro para investir, vamos arranjar dinheiro para investir. E há sempre coisa onde nós podemos cortar dinheiro, podemos ganhar mais dinheiro. Olha, nós temos muitos colegas nossos. Olha, eu, quando estava a começar, eu às vezes fazia 48 horas seguidas, porque trabalhava 12 horas no meu horário normal, precisava de ganhar dinheiro, fazia noites. Pronto, é o que é. Mas eu hoje em dia tenho colegas meus que dizem, não, já trabalhei 12 horas, não vou fazer 24. Nada contra, está tudo bem, eu percebo isso perfeitamente, mas podiam não fazer mais 12, podiam fazer até à meia-noite, podiam trabalhar das 8 à meia-noite, podiam fazer mais 4, ou mais 6, ou mais 8, e depois essas mesmas pessoas queixam-se de que não têm dinheiro. Yeah. Podem poupar mais ou podem ganhar mais, e isto é válido para todas as profissões, e eu posso ser professor e dar explicações, ou posso ser trabalhar numa fábrica e até ir trabalhar na Uber Eats, não tem mal absolutamente nenhum, é perfeitamente válido e há pessoas a ganharem bom dinheiro assim, portanto, diversificar fontes de rendimento e não arranjar desculpas. Nós somos os responsáveis pelo nosso destino, não é o Estado nem a Segurança Social que nos vai pagar um lar bom quando nós precisamos ficar acamados daqui a 40 ou 50 anos, portanto, é importante que tenhamos essa noção. Quando nós precisamos do dinheiro, ou o temos, ou então ninguém nos vem salvar nessa altura. É isto. Acho que terminamos em beleza. Daniel, queres deixar só uma última nota relativamente a isto? Se não tiveres, tudo bem. O Francisco tira-me as palavras todas, mas acho que é verdade. Não se pode dar esta antena ao Francisco. Não, é Porque terrível. depois ele tira-me todo o conteúdo que eu possa ter para dar. Tens que me interromper, tens que fazer Estou a brincar. Eu sei. Não, nós estamos perfeitamente alinhados na nossa Sim. perspectiva em relação a aumentar o nosso rendimento mensal, e depois de aumentarmos o nosso rendimento mensal, seja ele porque fazemos mais horas, porque o nosso profissão assim o permite, ou porque temos cashback e investimos muito nas melhores estratégias para construir o nosso cashback. Depois o que temos que fazer é
e investir esse aumento de capital, esse alfa que nós conseguimos construir para podermos ter um dia uma reforma e uma sustentabilidade que já se tornou claro que a nossa segurança social ou o nosso estado social provavelmente não vai permitir, não é? Os estudos assim indicam, mas eu trabalho todos os dias e invisto todos os dias na perspectiva de que não tenha de depender do Estado para me reformar. Assim também posso reformar-me quando puder ou quando quiser, ou o que seja. E o reformar-me pode ser só eh, querer continuar a ser médico durante as horas que eu assim entender, por exemplo, não é? Ou querer viajar pelo mundo, ou querer fazer outra coisa que seja legítimo para mim fazê-lo, não é? Obviamente. Agora, é uma postura ativa. As pessoas que têm que querer e fazer esse esforço. Se não o fizerem, nunca vai acontecer. Sem dúvida, sim. É isso. Malta, acho que podemos terminar por aqui. 1h40 de live. Acho que foi muito bom. Demos aqui muito valor. E eu gostava de vos agradecer uma vez mais a vossa disponibilidade para estarmos aqui hoje a falar sobre investimentos, sobre liberdade financeira, sobre cashback, até sobre profissões e tanta coisa que nós falamos. Acho que entregámos efetivamente muito valor. Sim. Por isso, o meu agradecimento Obrigado, e nós. continuem um excelente trabalho, Francisco e Daniel. Obrigado nós pelo convite. Obrigado, André. E até breve. É isso. Vão surgir muitas novidades. Estejam atentos tanto ao projeto Moneyflix como ao projeto Cash Enters, porque vamos ter muitas novidades, malta. Está bem? Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço. Obrigado. Muito a todos, Bom malta. descanso. Bom Um descanso. abraço. Uhum.